Eu acho que não. Que é uma coisa que começou quando começámos a. Está-se a propagar um bocado por todos os países. Está começou em alguns e agora está-se a notar que vai passando até mais nos maiores países que parecia que não ia acontecer nada, está-se a tornar uma crise que se vai alastrando e é um bocado complicado. Os países a tentar ajudar os outros vai fazer pior, vai aumentar um bocadinho e pode ter algumas consequências que não de acabar a acabar com a europeia. Agora acho que tudo. Não tens mais nada para dizer? Não agora ficar muito mais preocupadas com as pessoas. É uma crise grave, mas que podia ser ajudada por um país mais basal e de ajudar para um país ter mais possibilidade de ajudar os outros países. Eu penso que esta crise é muito má, porque alguns países entraram em recessão, mas outros também querem ajudar e porém acabam por não ajudar, porque ainda fazem pior, pois as medidas que eles tomam por vezes são piores para o funcionamento do país. Eu acho que é falha do ser humano que ele diz, que tem que entender, que agora não mudou assim. E a responsabilidade que ele fez. Acho sobre a crise, penso que é muita gente roubando. A crise é muita gente a roubar, muita gente a roubar. É aí que está a crise. Se não houvesse tanta gente roubando, não havia crise. É muita gente a roubar. Não se sabe onde é que vai o dinheiro, é tanto dinheiro que ninguém sabe onde é que vai o dinheiro. Como? Não ouvi. Já era de esperar, porquê? A atual crise da União Europeia para mim foi um erro, mas um erro que eles não deviam ter feito. Que é assim, antes de avançar com uma ideia, pensem na ideia, eles pensem na ideia para ver se a ideia é boa, tipo, por exemplo, como é que eu vou dizer um hotel? Tenho um hotel, vou fazer 20 quartos. Nesses quartos eu vou pôr 5 quartos, claro que isso não vai funcionar. Mas se eu pôr, por exemplo, 15, talvez que corra e depois eu possa, por exemplo, modificar os outros 5 restantes quartos para depois vir hóspedes mais importantes, como por exemplo ricos, por exemplo, e assim vão dar mais dinheiro ao hotel. Então, não acho que isso, acho que a crise na União Europeia é uma grave. Isso é uma das coisas assustadoras. No momento de conta. Então, é só uma coisa que eu sei, é só uma cair quando ela tem a Europa. Pois. Não, acho que não foi bem para isso que a União Europeia foi criada, para estar em crise. Mas acho que com a União Europeia sempre ajuda que os países que estão em crise sejam mais ajudados pelos outros que não estão em crise. Penso que vai ser muito difícil de ultrapassar esta crise. É uma crise que está a ser muito má para nós. Para os jovens ainda vai ser pior, para a vossa geração ainda vai ser pior. E era algo que nós não estávamos a contar, não é? Vamos ver o que é que vem aí. A crise não é só da União Europeia, é toda a economia ocidental, basicamente, a economia capitalista ocidental. E eu acho que a crise é provocada com o objetivo de permitir trocas de riqueza, portanto mudanças de mãos da riqueza das pessoas pobres e concentração da riqueza, basicamente.
países têm, como a Grécia, que não conseguem suportar essas dívidas com outros países e mesmo com a União Europeia. Penso que é muito mal. Ou sei lá. Acho mal, como toda a gente, mas se Deus quiser há devemos de conseguir. A atual crise da União Europeia, para mim, sinto que o que está na sua origem é o desenvolvimento desigual que existiu na Europa. Não é? Continua a haver, e isso está-se a tornar mais claro, países de primeira e países de segunda. Enquanto os países de segunda, como Portugal, está inserido, não atrapalhou o crescimento da Europa, éramos bem-vindos. Atualmente, somos a causa da falta de desenvolvimento ou da dificuldade de desenvolvimento que está atualmente a verificar na Europa. E isso é uma falsa questão para mim. O que está a faltar na Europa atualmente é perceber que existe uma União Europeia, que somos todos iguais dentro dessa União. Tanto nos níveis como nos direitos, e que ninguém está a atrapalhar o desenvolvimento de ninguém. Mas que isso é consequência de políticas que se espalharam na Europa e que os países do Norte conseguiram sustentar, que os países do Sul tentaram copiar, mas não tinham sustentação. E atualmente o que precisam dela não está a chegar. E está a chegar de um modo muito errado. Eu não entendo como é que numa União Europeia, um país como o nosso que deve e paga tantos justos como o dinheiro que deve, e paga a parceiros que fazem parte da União Europeia. E outros que fazem parte desta mesma União Europeia, por ser um país de primeiro, paguem juros mais baixos, têm maneira de pagar, e quem sabe poderão pagar os juros que nós pagamos. Logo que, na verdade, o que está a faltar aqui, existe a Europa, mas não existe a União. E é esse o fator da crise atualmente. É normal também, porque nós somos um dos continentes mais velhos do mundo e o nosso desenvolvimento nunca pode ser comparado com a África, ou com a América Latina, ou com a Ásia. Nós não temos muito mais para desenvolver. Sim, nós não temos nada. Ou quase nada. E se abriram as novas economias e a explosão e o crescimento económico que ocorreu nesse país, ainda não que seja, porque não havia nada. Nós não temos. O nosso desenvolvimento não pode ser equiparado a esses países. Acho que é isso que é assim que eu percebo a crise que existe atualmente na União Europeia. E que tem muito a ver com a globalização. Estamos com um mundo muito forte na economia e estamos a dar demasiada importância ao dinheiro e ao desenvolvimento económico. E estamos a esquecer das outras componentes que também fazem parte do desenvolvimento e que não entram nessa equação. Estou a falar da parte social, estou a falar da parte do emprego, estou a falar da cultura, estou a falar de outras coisas que até a nível político nós deixamos de ter ideologias políticas para ter gestores de contas à frente dos governos. Porque precisamos de equilibrar as finanças. E houve muitos erros nesse sentido. Muito investimento de opiniões políticas